Olá, amigos do canal Né Paulo de Tarso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa querida série. Fiquem conosco, fiquem à vontade, sintam-se em casa, nessa pequena reflexão, nessa singela reflexão, que o nosso amado Mestre possa nos intuir, nos inspirar, iluminar os nossos pensamentos, sobretudo o nosso coração, para que a gente possa caminhar cada vez mais para perto dele, né? Nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de saúde integral, né? Digamos assim. Então, gostaria de convidar todos vocês a essa reflexão de hoje e gostaria de deixar aberto comentários, sugestões, que muitas vezes enriquece muito o trabalho, enriquece muitas reflexões. Então fica aí o que na verdade é algo que não é que também um crescimento compartilhado ajuda, né? Estimula e faz cada vez mais crescer o trabalho. Bom, então obrigado à presença de vocês. Vamos então à reflexão de hoje. Falaremos então de um tema muito interessante, né, que já chegamos a abordar em outros aspectos, mas agora a gente vai ter um viés, um olhar um pouco diferente. Muitas vezes a gente se pergunta, né, por que a gente adoece? Por que determinadas pessoas passam por enfermidades e outras não? Por que às vezes pessoas tão boas, né, passam por determinadas doenças? Por que umas pessoas pegam determinados tipos de infecções, de doenças e outros não? Às vezes expostos aos mesmos agentes, às mesmas condições. Por que isso acontece? É claro que a gente não vai procurar responder aqui sobre aquele olhar das ciências médicas, das ciências biológicas, né, que também é muito interessante, mas a gente vai procurar olhar através de como o Espiritismo nos traz isso, e é uma visão que se integra, né, que se complementa, não necessariamente que se excluem, não são, elas estão juntas, na verdade, né? Elas se interpõem para enriquecer a nossa visão, o nosso entendimento sobre o nosso próprio processo de saúde, de doença, de adoecimento, de cura. Eu me baseei nas reflexões de hoje, principalmente em 2 capítulos do benfeitor espiritual André Luiz, lá no livro Evolução em 2 Mundos. Esse livro é psicografia tanto do Chico quanto do Valdo, sobretudo os capítulos 19 e 20, em que o André Luiz comenta bastante sobre essa questão de predisposição a doenças, como que as infecções do ponto de vista espiritual se dão. Então a gente vai tentar abordar isso de uma maneira, infelizmente breve, mas tentar dar uma nova visão, uma nova perspectiva sobre o assunto. Antes de tudo, eu gostaria de ponderar algo que eu acho extremamente importante. É muito comum, né, nós, espíritas, sabendo o conhecimento da reencarnação, muitas vezes de que existe sim, em situações em que cometemos erros, espíritos, nós e outros espíritos que cometeram erros gravíssimos no passado e que passam por expiações, provações terríveis, dificílimas, né? Então é muito comum a gente, infelizmente, apontar o dedo, julgar, e isso acontece muito, né, ainda entre nós. Então, muitas vezes, né, um colega dentro da casa espírita, um colega do trabalho, um familiar, que está passando por um momento de doença, de enfermidade difícil, muitas vezes a gente nem verbaliza isso, mas chega até a pensar, tá vendo aquilo lá? Fulano, ciclano, foi ruim em outra vida, perseguiu, matou, agora está pagando o preço. Na verdade, é um viés equivocado, que lembra muito mais a lei de Talião do que propriamente uma lei de causa e efeito, né, que tem a misericórdia e o amor divino. É lógico que também existe a justiça divina. Mesmo que nós sabemos que existem casos em que a justiça divina se faz de uma maneira mais presente, mais intensa, ela nunca é destituída de amor, de misericórdia, que são infinitas, né? Então que a gente tem esse olhar mais benevolente, mais indulgente, sobretudo com aqueles que estão passando por doenças, enfermidades difíceis, né? E outro ponto, que nem sempre uma enfermidade, um adoecimento, necessariamente está relacionado com uma expiação, ou seja, com uma dívida kármica, entre aspas.
Allan Kardec, eu gostaria de frisar isso, né, porque é muito, muito importante, né, na nossa reflexão. Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos, ele descreve o porquê nós sofremos, as causas das aflições. E num dos aspectos ele pontua que existem espíritos que são moralmente mais evoluídos, já deram um passo a mais do que a maioria de nós, e que muitas vezes, para testemunharem, para provarem a sua fé, a sua fidelidade a Deus, pedem provas mais difíceis para servirem de exemplo aos outros, servirem de lição, né? E o espírito com isso ele ganha, né? Porque ele testemunha a sua fé, sua abnegação, sua resignação em situações totalmente adversas, crescendo do ponto de vista moral, espiritual, e também em todos aqueles que estão próximos, familiares, enfim, todos aqueles que têm contato com esse espírito acabam tendo essa presença, digamos assim, elevada, esse exemplo de como que a gente deve carregar a nossa cruz, o nosso fardo. E Kardec deixa claro que esses espíritos podem ser reconhecidos pelo seu comportamento, pela sua moral. Como Jesus disse, conhecereis a árvore pelos seus frutos, né? Então, aquele espírito que tem um fruto da benevolência, da gentileza, o homem de bem, a resignação, a fé, enfim, ainda mais numa situação de fragilidade, de doença, que é algo extremamente difícil. Imagine um espírito passar às vezes décadas numa situação de uma doença degenerativa e não se queixar. Então são espíritos que já estão um passo mais à frente, não são perfeitos, porque senão não precisariam passar por isso, né? Mas que já estão geralmente moralmente mais adiantados que muitos de nós. Então, muitas vezes, aqueles que nós julgamos serem espíritos pecadores, entre aspas, que erraram muito, muitas vezes, alguns deles, no plano espiritual, que serão os nossos benfeitores, os nossos instrutores. Então, a gente tem que ter muita cautela, ser muito ponderado nas nossas avaliações, porque a gente não tem o acesso ao planejamento reencarnatório de todos aqueles que estão perto de nós, e mesmo se a gente tivesse, a gente não poderia julgar, né? Então, fica aqui uma observação, uma reflexão com vocês. E também, né, nessa mesma parte, Kardec coloca as causas atuais das aflições, em que ele fala que muitas vezes pelos nossos excessos, pelos nossos desequilíbrios, algo que realmente tange ao nosso bom senso, e que o Espírito André Luiz também coloca isso nesses capítulos. Então ele fala dessa questão da imprudência e do ócio. Então, por exemplo, uma pessoa, né, um indivíduo, que passou a vida toda, por exemplo, ingerindo bebida alcoólica em excesso, e tem um processo de desgaste natural do fígado, entre processo de cirrose, muitas vezes até de morte, é natural que a cirrose ela não ocorreu por uma causa kármica, uma causa de outras vidas, mas porque houve um excesso, né? No caso o álcool, mas poderia ter sido outros excessos. Por exemplo, uma pessoa que comete excessos na alimentação, sedentarismo, tabagismo, enfim, pode muitas vezes ter um infarto e vir a desencarnar por causa desse infarto. Então não são necessariamente situações em que haja uma ligação pretérita, o nosso pretérito espiritual, né? Então outras questões que André Luiz coloca, doenças relacionadas à higiene, enfim, saneamento básico, isso não necessariamente está relacionado a causas pretéritas, mas que existe sim uma grande maioria das doenças em que existe no fundo um vínculo espiritual. Como assim? Então André Luiz coloca em que em muitas dessas doenças nós, né, que nós somos espíritos, né, milenares, passando por inúmeras reencarnações, e somos infinitos, né, imortais, perdão. Então, muitas vezes a gente não tem acesso a todas essas reencarnações, mas nós já somos espíritos antigos e que tivemos muitas vivências anteriores. Por mais que a gente não lembre e que a nossa consciência não tenha isso à tona, mas isso de fato acontece. E muitas vezes, lá num passado, seja ele mais perto ou mais remoto, muitas vezes nós erramos muito, pisamos no calo de muita gente, né? Muitas vezes ainda por ignorância, enfim, mas erramos, né? E muitos desses erros, eles ficam gravados na nossa consciência, como uma espécie de sentinela, uma espécie de remorso.
E isso, o espírito, às vezes, que muitas vezes, às vezes se intensifica tanto que acaba alterando a tela mental e acaba surgindo um vício, né, uma viciação em que esses pensamentos eles acabam interferindo no perispírito, né, criando uma espécie de nódulos, né, de zonas enfermiças em que há esses pensamentos formam regiões desestruturadas e enfermiças e que nós sabemos que o perispírito tem vinculação com o corpo físico, né? E justamente nessa interligação, nessas zonas enfermiças, que muitas vezes estão situadas cada espírito em uma determinada região do corpo, uma determinada região do perispírito, segundo o karma, entre aspas, né, de cada um, que pode facilitar ou suscitar determinadas doenças. E aí onde pode haver, né, essa desestruturação celular, da harmonia celular, enfim, que pode haver as invasões, as infecções mais graves ou até outros tipos de doenças. Então o André Luiz coloca isso de uma forma muito interessante nesses 2 capítulos, de como que a nossa mente, de como que essa culpa, esse remorso retroalimentado várias vezes pode criar esses lapsos, esses pontos, né, essas zonas frágeis e enfermas no nosso perispírito, que pode sim predispor a determinadas doenças, né? Então fica o convite para quem quiser, talvez de uma forma mais aprofundada, ler esses capítulos, fica a minha sugestão. E para a gente poder finalizar, eu peço licença para vocês para comentar alguns trechos do final do capítulo que são riquíssimos e que são muito interessantes. Com licença, então talvez você deve estar se perguntando, tá, tudo bem, então eu errei no passado, e necessariamente eu devo passar por uma doença para reparar isso? Para me purificar? Para tirar esse mal? Né? Não necessariamente. E André Luiz ele usa uma seguinte metáfora também. Ele usa como se fosse uma piscina, né? E que tivesse um lodo, né? Um lodo embaixo. De certa forma, vez ou outra, aquilo poderia vir à tona, que seriam essas enfermidades, essas tendências que nós temos a ter determinadas enfermidades até que a gente passe por esse processo de renovação, de purificação, né? Até mesmo do perispírito. E então André Luiz, entre aspas, né, coloca da seguinte forma, né? Não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem constante e que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente. Olha que interessante. Então, André Luiz coloca que se a gente tem esse movimento, esse esforço de estar sempre atuando no bem, o mal ele vai diminuindo. Então, esse lodo, essa que precisa ser purificado, entre aspas, né, que é uma linguagem metafórica, vai se atenuando, vai ficando mais leve, menos densa. Então, André Luiz prossegue. Desaparecendo o impacto das vibrações de auxílio, nascidas a nosso favor em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios de treva que, eventualmente, se nos incorporem ainda no fundamental. Então, olha que interessante, André Luiz coloca que não necessariamente a gente precisa passar por uma enfermidade para se purificar, para se renovar, né, do ponto de vista espiritual. Isso não é uma necessidade, ela pode acontecer, mas ela não é indispensável, digamos assim. Então não é uma fatalidade em todos os casos. Então, dependendo de como nós nos comportamos, de como nós passamos a nossa encarnação, muitas vezes, muitos de nós que teríamos um planejamento reencarnatório com uma doença mais aguda, mais difícil em determinado momento da nossa vida, dependendo da nossa atitude, da nossa renovação, da nossa elevação moral, espiritual, da nossa dedicação ao bem e sobretudo aos outros, né? Muitas vezes essas doenças elas se atenuam ou muitas vezes a gente nem precisa passar por elas. Para a gente entender o que existem também, existe o amor divino, existe a misericórdia divina. E não necessariamente só a justiça no sentido no sentido causa e efeito, no sentido mais rigoroso, né?
mas depende muitas vezes de nós mesmos, inclinados ao bem, aqueles que nós já temos essa consciência de autoaprimoramento, de buscarmos esse bem para que a gente também fique melhor e a gente também se aperfeiçoe, se purifique mais. Então André Luiz continua: amparo aos outros cria amparo a nós próprios. A cada um segundo as suas obras, né? A gente joga a semente do bem, planta o bem, a gente vai colher o bem também. Motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade, orgulho, vaidade, cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade e à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior. Olha que bonito isso. Olha que termo bonito, imunologia perfeita. Ou seja, quando a gente passa a viver, a se integrar com os ensinos do Mestre, buscando essa elevação, buscando aquilo que a gente já chamou de outras vezes de reharmonização às leis divinas, de ter um novo patamar do Evangelho Terapia no sentido mais profundo, é o verdadeiro movimento de cura do próprio espírito, né? Essa reintegração, essa reharmonização às leis divinas, em que estabelece essa imunologia perfeita. Então, quanto mais o espírito se harmoniza com a lei divina, mais ele se fortalece até mesmo do ponto de vista imunológico. Olha que interessante. As doenças passam, o indivíduo passa a ter menos enfermidades, né? E existem planos, orbes superiores em que não existem nem mais enfermidades, porque os espíritos que lá que habitam já estão num nível, tamanho de integração, de unidade com a lei divina, que as doenças não são mais necessárias, né? Continuando, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos a possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Olha que interessante isso. E eu fico aqui me perguntando, quando eu estava lendo, que se isso talvez não tenha relação, né, com quantos missionários do bem, independente da religião, seja espíritos ou não, que espíritos já de um grau moral mais elevado que a maioria de nós, que não passaram a vida toda dedicando a enfermos, a pessoas com hanseníase, tuberculose, dentre tantas outras enfermidades, e nunca sequer pegaram essas doenças, né? Então isso realmente chama atenção, que quanto mais o espírito serve, ele vive a lei divina, mais ele se harmoniza a ela e, consequentemente, menos doenças, menos enfermidades e até mesmo os processos de enfermidades que poderiam às vezes ser muito penosos, com doenças mais severas, eles podem se atenuar e até mesmo serem desnecessários, dependendo muito da nossa própria conduta íntima, nossa conduta moral, sobretudo na encarnação em que nós estamos. Bom, meus amigos, que o nosso querido amado Mestre Jesus possa nos inspirar, nos intuir sempre. Fica um abraço no coração de cada um de vocês e até o próximo episódio.